Você já se perguntou o que realmente acontece com as pessoas esquecidas nas margens das estradas, nos cantos empoeirados das cidades pequenas, onde a esperança parece ter sido levada pelo vento? O que seria de uma criança jogada ao acaso, cujos sonhos foram arrancados antes mesmo de florescerem? Talvez você pense que ninguém mais olha para esses destinos, mas e se alguém parasse, mesmo sem intenção, e mudasse o curso de duas vidas para sempre? O sol daquele dia ardia alto sobre as planícies, lançando sombras longas sobre o chão rachado. Era fim de outono, e a poeira pairava no ar, colando-se às roupas, aos cabelos e até aos pensamentos de quem ousava atravessar a praça central de Willow Creek, uma cidade pequena, esquecida pelos mapas e pelo tempo. Entre o burburinho de vozes ásperas, risos estridentes e música desafinada que saía pelas janelas do salão, estava sentada uma figura pequena, quase invisível. Uma menina de aparência frágil, vestida com roupas gastas e pés sujos de terra. Ela tinha 12 anos, ou talvez um pouco menos. Para quem passava, era apenas a garota do gambler. Seu nome ninguém sabia e ninguém perguntava. A maioria estava ali para os prazeres de sempre: cartas, bebida, jogos de azar, negócios rápidos. A menina estava ali porque era uma dívida ambulante, parte do preço cobrado de um homem sem sorte. Ela não fala muito, trabalha bem, não come quase nada, dizia o dono de seu destino, negociando seu futuro como se fosse uma simples mercadoria. Você já pensou em como a humanidade pode se esconder atrás de conveniências? A resposta está aqui, diante dessa cena. Quando a sobrevivência fala mais alto, até a compaixão é posta em dúvida. No meio desse cenário, surge um homem chamado Lucas. De 40 anos, pele marcada pelo sol, olhar cansado, caminhava pela cidade só para entregar ferramentas, comprar alguns suprimentos e voltar para o rancho antes do anoitecer. Lucas não procurava problemas nem histórias, preferia a rotina silenciosa do campo à confusão da cidade. Ainda assim, naquele dia, quando cruzou a praça, algo mudou. Bastou um olhar para a menina presa a um poste de madeira, a cabeça baixa, as mãos amarradas por uma corda fina, marcas profundas nos pulsos. Não foi pena o que ele sentiu, foi um reconhecimento, como se visse ali alguém que já tivesse sentido a mesma solidão. O vento soprava forte quando Lucas parou em frente ao grupo. O dono da menina, um jogador de rosto sujo e risada fácil, nem hesitou. $12 por uma semana de trabalho ou a leva de vez. Ela não vale muita coisa, mas dá menos trabalho do que um cão velho. Ninguém interveio. O salão seguiu sua vida, como se o destino de uma criança não fosse mais importante do que o barulho das fichas ou o cheiro forte do uísque. Lucas pensou por um instante em simplesmente seguir seu caminho. Ele tinha aprendido ao longo da vida que as melhores intenções muitas vezes acabam mal interpretadas. Mas algo naquela cena, talvez a forma como a menina olhava para o nada sem esperar salvação, o fez hesitar. Sem dizer palavra, tirou do bolso algumas moedas, jogou na palma do homem e cortou a corda com o canivete que sempre carregava preso ao cinto. Ninguém aplaudiu. Ninguém protestou. A menina, agora livre das amarras, só levantou os olhos desconfiada, sem saber se aquilo era mesmo o começo de outra vida. Eles seguiram para o rancho de Lucas, atravessando estradas desertas e campos já secos pelo frio que anunciava o inverno. No caminho, a menina não disse nada. Segurava a corda enrolada nos dedos, como se ainda precisasse dela para se sentir segura. Lucas não forçou conversa, nem pediu explicações. Apenas ofereceu um cobertor, dividiu um pedaço de pão e apontou o caminho de casa. O rancho era simples, marcado pelo tempo. Um galpão de madeira, algumas galinhas soltas no quintal, cachorros que latiam mais por hábito do que por proteção. Para a menina, era outro mundo. Havia silêncio, sim, mas era um silêncio diferente. Não o do medo, mas o da possibilidade. Lucas lhe mostrou o pequeno quarto ao lado da cozinha, ofereceu sopa quente e deixou claro: aqui ninguém fecha portas à chave, você está segura. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a menina dormiu sob um teto que não ameaçava desabar sobre ela. Lucas,
Sentado do lado de fora, olhou para as estrelas, se perguntando que tipo de responsabilidade havia assumido. Ele não sabia nada sobre ser pai, nem sobre como curar feridas invisíveis. O curioso é que, em situações assim, tanto quem resgata quanto quem é resgatado precisa aprender a confiar. E é nessa jornada silenciosa, feita de pequenas conquistas, que a verdadeira transformação acontece. Não é uma história de heroísmo fácil ou de redenção instantânea. É sobre o tempo necessário para desaprender o medo, redescobrir o valor das coisas simples e criar laços onde antes só havia sobrevivência. A pergunta inicial volta. O que acontece quando dois estranhos marcados pela dor e pelo abandono decidem caminhar juntos por um tempo? A resposta não é simples, nem imediata. Mas às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma chance. E tudo o que o outro pode oferecer é um pouco de cuidado, mesmo que não saiba exatamente como. Assim começa essa história. Com um gesto inesperado, uma estrada empoeirada e a promessa silenciosa de que, mesmo no deserto, a esperança pode encontrar espaço para florescer. A história da menina chamada Sofia não começa no rancho, nem no dia em que Lucas a encontrou acorrentada àquele poste na praça. O início de tudo remonta a anos antes, em 1998, quando ela nasceu em uma vila isolada, distante das promessas de prosperidade e educação. Filha de trabalhadores sazonais, cresceu cercada por dificuldades e responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. O pai partiu antes que ela aprendesse a andar. A mãe, sempre cansada, fazia o possível para manter comida na mesa. Sofia aprendeu cedo que, no mundo dela, o futuro era algo nebuloso, uma esperança rara como a chuva no deserto. Aos 8 anos, já ajudava a mãe na colheita de algodão durante os verões escaldantes. O trabalho exaustivo deixava marcas nos dedos pequenos e queimava a pele, mas também ensinou Sofia a resistir. Durante os invernos, a menina recolhia lenha para aquecer a casa de paredes finas, enquanto o vento gelado atravessava cada fresta. A escola era um luxo para poucos, as aulas eram interrompidas por semanas inteiras e muitos professores sequer apareciam. Sofia, no entanto, gostava de aprender. Usava pedaços de carvão para desenhar letras na madeira do galpão, decorando palavras e sonhando com dias mais fáceis. Tudo mudou em 2006, quando uma doença levou a mãe de Sofia, deixando a menina sozinha no mundo aos 8 anos. Sem parentes próximos, foi acolhida por um grupo de trabalhadores itinerantes que se deslocavam de cidade em cidade à procura de serviço. Embora fossem pessoas honestas, o pouco que podiam oferecer era apenas abrigo temporário e uma refeição simples ao final do dia. Sofia cresceu em silêncio, aprendendo a não chamar atenção, a aceitar o que viesse e a nunca pedir nada além do essencial. Quando completou 10 anos, Sofia foi entregue aos cuidados de um homem chamado Arturo, conhecido nos arredores por intermediar empregos para jovens órfãos. Em troca de uma pequena quantia, ele prometia encontrar lares, mas na maioria das vezes vendia as crianças para fazendas ou casas de família, onde passavam a trabalhar sem descanso ou reconhecimento. O nome de Sofia logo se perdeu entre contratos e promessas falsas. Ela se tornou mais uma entre tantas crianças obrigadas a amadurecer antes do tempo. Foi em 2008 que Sofia chegou a Willow Creek, cidade de poucos habitantes e muitos segredos. Lá conheceu Gregor, um apostador com fama de mal pagador, que usava a menina como moeda de troca nas mesas de jogo. Aos 12 anos, Sofia já não sabia mais o que era infância. Era tratada como posse, e a ideia de futuro se limitava à sobrevivência diária. Cuidava de tarefas pesadas, servia bebidas, limpava o salão e dormia onde houvesse espaço. As pessoas a viam, mas não enxergavam sua dor. Ninguém perguntava sobre seus sonhos, nem se importava com suas cicatrizes. Naquele outono de 2010, Sofia foi levada para a praça, amarrada ao poste como se fosse uma mercadoria à espera de comprador. Ela não chorou, pois aprendera que lágrimas não mudavam destinos. Sua pele mostrava marcas de corda, seus olhos refletiam uma vida inteira de desamparo.
Era difícil imaginar que, em algum momento, aquela menina já fora chamada de filha, já sorrira de verdade ou já se sentira protegida. A chegada de Lucas àquele cenário foi inesperada. O rancheiro, acostumado ao isolamento, reconheceu em Sofia algo que ia além da compaixão, uma espécie de identificação silenciosa com a solidão e a luta. Ele sabia que por trás da aparência de força existia uma fragilidade extrema, típica de quem carrega o peso do abandono. Não hesitou em intervir, mesmo sabendo que assumir essa responsabilidade mudaria tudo. No rancho, Sofia enfrentou novos desafios. A rotina era diferente da que conhecia, mas por um tempo ela duvidou que a mudança fosse real. A menina continuava a agir por instinto, comia rápido, se recolhia ao menor sinal de voz alta, evitava qualquer contato visual prolongado. Lucas, por sua vez, percebeu logo que precisaria de paciência e sensibilidade para reconstruir o que a vida havia tirado de Sofia. No segundo dia, enquanto ajudava a recolher ovos no galinheiro, Sofia escutou um barulho alto e largou tudo, se escondendo atrás de um barril. Lucas a encontrou ali, tremendo, os olhos arregalados. Não insistiu em perguntas, apenas sentou-se ao lado dela, esperando que o medo passasse. Aos poucos, gestos como esse mostraram à menina que ali não havia ameaça. Ela começou a aceitar pequenas demonstrações de carinho. Um cobertor dobrado ao pé da cama, uma tigela de sopa quente deixada em silêncio sobre a mesa. Os primeiros meses no rancho foram de adaptação. Sofia ainda acordava de madrugada, assustada com pesadelos que pareciam tão reais quanto o frio do quarto. Lucas, entendendo que não podia curá-la da noite para o dia, limitou-se a estar presente. Uma presença silenciosa, mas constante. Com o tempo, a menina passou a se sentir menos como um peso e mais como alguém que importava. A cada dia, um novo passo: ajudar no preparo do pão, cuidar dos animais, sentar à mesa sem pressa. A transformação de Sofia não foi instantânea, nem livre de recaídas. Havia dias em que ela se fechava, recusando qualquer aproximação, e outros em que arriscava um sorriso tímido ao ouvir Lucas contar histórias antigas do rancho. Em noites de tempestade, bastava um trovão mais forte para que a menina se recolhesse debaixo da mesa. Nesses momentos, Lucas simplesmente ficava por perto, acendendo uma lamparina e esperando o medo passar. Os vizinhos logo começaram a notar a presença de Sofia. Alguns comentavam sobre a coragem de Lucas em acolher uma criança marcada pela vida. Outros criticavam, dizendo que ele estava assumindo um problema alheio. Sofia sentia o peso desses olhares, mas pela primeira vez em muito tempo, também sentia o calor de um lar, mesmo que provisório. A narrativa de Sofia é, infelizmente, a realidade de muitas crianças ao redor do mundo, vítimas de exploração e abandono. O roteiro, ao trazer sua trajetória com detalhes e respeito, convida o espectador a olhar além das aparências e perceber a força invisível que reside na sobrevivência. O processo de cura é lento, cheio de altos e baixos, mas cada conquista, por menor que seja, representa uma vitória contra um sistema que insiste em roubar a infância de tantos. Sofia, agora com quase 13 anos, ainda não encontrou todas as respostas. Mas no rancho de Lucas, começa a reconstruir sonhos, descobrir seu próprio valor e entender que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Ao abrir espaço para recomeçar, ela mostra que mesmo após tanta dor, a esperança pode ser resgatada, e com ela, a dignidade e o desejo de pertencer a algum lugar. Para quem viveu muito tempo à margem da segurança, como Sofia, o sentimento de isolamento não é apenas uma condição física, mas um estado permanente de espírito. Desde pequena, ela foi exposta a perdas e deslocamentos, aprendendo a sobreviver sem esperar apoio. O silêncio, para ela, era uma espécie de armadura invisível. Se não chamasse atenção, não se tornaria alvo. Assim, foi construindo muros ao redor de si mesma, acreditando que, desse modo, talvez nada pudesse machucá-la novamente. Lucas também conhecia bem esse tipo de silêncio.
Antes mesmo de cruzar o caminho de Sofia, ele já carregava as próprias marcas. A morte precoce de um irmão durante a adolescência, o fim do casamento após anos de tentativas frustradas de formar uma família e a rotina solitária em meio ao vasto território do rancho. Os dias se arrastavam entre tarefas repetitivas e poucas conversas. O convívio humano tinha se tornado raro, quase um luxo distante. A solidão, no caso dele, era resultado de uma série de despedidas, de sonhos adiados ou simplesmente esquecidos ao longo dos anos. O encontro entre essas duas vidas solitárias gerou de início ainda mais estranhamento. Sofia, desconfiada, evitava qualquer aproximação emocional. Lucas, por sua vez, temia ultrapassar limites e reviver antigas dores. Cada gesto entre eles era medido com cautela, cada palavra escolhida a dedo para não reabrir feridas. No entanto, a convivência diária obrigou ambos a reconsiderar suas próprias defesas. Não se tratava apenas de sobreviver ao presente, mas de aprender lentamente a existir de outro modo, talvez mais aberto, talvez menos desconfiado. O trauma vivido por Sofia era evidente não só em suas reações, mas também em seus hábitos. Toda vez que ouvia barulhos fortes ou vozes alteradas, retraía-se imediatamente, procurando refúgio nos cantos mais escuros da casa. Certas noites os pesadelos a faziam acordar ofegante, com olhos arregalados e mãos trêmulas. Nessas horas, Lucas mantinha distância, respeitando o espaço da menina, mas deixava sempre uma lamparina acesa na varanda, como um farol silencioso sinalizando presença e cuidado. Aos poucos, a simples certeza de que alguém estaria ali caso precisasse tornou-se um ponto de apoio para Sofia, mesmo que ela ainda não soubesse expressar gratidão ou confiança. Ao mesmo tempo, Lucas também precisou confrontar o próprio passado. Lidar com Sofia reavivava memórias do tempo em que sonhou ter filhos, da expectativa de construir uma família e do vazio deixado por perdas que nunca conseguiu preencher. Ver a menina se fechar em si mesma o fazia lembrar das próprias estratégias para suportar a dor, mergulhar no trabalho, evitar perguntas difíceis, fingir que a solidão era escolha, não consequência. No entanto, a presença constante de Sofia foi, aos poucos, desestabilizando essa rotina defensiva. Ele começou a perceber pequenas mudanças no rancho, o cheiro de pão fresco nas manhãs, risos breves vindos do galinheiro, uma música improvisada durante o trabalho. Eram sinais tímidos de que, mesmo machucada, Sofia ainda guardava alguma alegria dentro de si. A resistência de Sofia não se manifestava em gestos grandiosos. Era perceptível nas pequenas ações do cotidiano, a forma como cuidava dos animais, sua dedicação em aprender tarefas novas ou a disciplina com que cumpria cada compromisso. Embora continuasse a evitar demonstrações abertas de afeto, sua persistência era uma maneira de afirmar existência e valor, apesar de todas as tentativas do passado de reduzi-la a uma sombra. O medo, apesar de constante, não a impedia de seguir em frente. Pelo contrário, era justamente a coragem de enfrentar esse medo diariamente que mostrava a força contida em sua aparente fragilidade. Lucas reconhecia essa força porque, de certo modo, também vivia assim. As perdas sofridas ao longo dos anos o ensinaram a não esperar grandes alegrias, mas a valorizar conquistas pequenas. Um pôr do sol visto da varanda, uma refeição quente depois de um dia difícil, ou até mesmo o som da chuva batendo no telhado nas noites longas de inverno. Ele entendeu que, assim como ele próprio, Sofia precisava de tempo para reaprender a confiar, não apenas nos outros, mas principalmente em si mesma. Com o passar dos meses, os dois foram estabelecendo uma rotina que, embora simples, trouxe estabilidade. Sofia passou a cuidar do jardim, plantando flores e ervas ao redor da casa. Lucas se surpreendeu ao vê-la sorrir certa tarde, quando uma borboleta pousou em sua mão. Esse instante, aparentemente trivial, representou um ponto de virada. Pela primeira vez, a menina permitiu-se sentir algo diferente do medo ou da suspeita. Lucas, ao perceber a mudança, sentiu um impulso de esperança que há muito não experimentava.
A resistência não se resume à capacidade de suportar sofrimento, mas também à habilidade de se abrir para novas experiências. Sofia começou a pedir livros emprestados na escola local, esforçando-se para aprender a ler e escrever melhor. Descobriu prazer em histórias e passou a compartilhar trechos com Lucas durante o jantar. Ele, surpreso, se viu envolvido em conversas sobre aventuras, mistérios e lugares distantes, redescobrindo através dos olhos da menina o encanto do mundo. Apesar dos avanços, recaídas eram inevitáveis. Em algumas noites, Sofia ainda se recolhia ao canto do quarto, tomada pelo receio de que tudo aquilo fosse passageiro demais para ser real. Nessas horas, Lucas permanecia por perto, oferecendo silêncio respeitoso e companhia sem exigências. Com o tempo, a confiança mútua foi se consolidando, não como algo imposto, mas como um acordo tácito de cuidado e compreensão. A história desses dois solitários mostra que o caminho da cura não é linear. Traumas não desaparecem por decreto, nem laços se constroem apenas por boas intenções. Exige-se paciência, respeito e disposição para enfrentar o desconforto do desconhecido. A convivência entre Lucas e Sofia evidencia que a verdadeira resistência é muitas vezes silenciosa. É a escolha de seguir tentando, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir desistência. Ao final desse processo, tanto Lucas quanto Sofia descobriram algo precioso. É possível transformar dor em vínculo, silêncio em diálogo e solidão em companhia genuína. Embora a vida continue a apresentar desafios, eles aprenderam juntos que a verdadeira força reside justamente na capacidade de não se deixar paralisar pelo passado, e que, por mais longa que seja a noite, a promessa de um novo amanhecer pode, sim, encontrar abrigo no coração de quem persiste. À medida que as estações avançavam, o convívio entre Lucas e Sofia passou a chamar a atenção dos habitantes de Willow Creek. O rancho antissolitário tornava-se cenário de pequenas novidades que intrigavam os vizinhos e despertavam curiosidade. Alguns ainda viam a chegada da menina como um mistério, outros murmuravam suposições sem conhecer os fatos. No entanto, a realidade dentro dos portões do rancho era bem diferente do que muitos imaginavam. Sofia, ao contrário do que sugeriam os rumores, não era motivo de pena. Ela se mostrava cada vez mais proativa, aprendendo rapidamente a cuidar dos animais, a plantar sementes e a organizar a casa. Havia um senso de responsabilidade que surpreendia até Lucas, acostumado à monotonia. Aos poucos, a ideia de que uma criança vinda de um passado difícil só poderia carregar problemas começou a ruir. O que surgia era o retrato de alguém resiliente, capaz de se adaptar e de ensinar pelo exemplo. Do lado de fora, a comunidade começou a perceber essas mudanças de forma sutil. Nas idas ao mercadinho, Sofia era discreta, mas educada e ajudava sem ser solicitada. Uma senhora idosa, Dona Rosa, certa vez se aproximou, oferecendo biscoitos enquanto elogiava a dedicação da menina. Tem gente que nasce com luz própria, não importa de onde venha. Aquela frase ecoou em Sofia, que guardou o gesto como uma prova de que nem todos julgavam apenas pelo passado. Lucas, por sua vez, teve de lidar com o preconceito de quem questionava sua decisão. Muitos se perguntavam se era seguro ou sensato receber uma criança desconhecida, marcada por experiências dolorosas. Certos homens do vilarejo insinuavam, sem rodeios, que um rancho não é lugar para criar laços com quem se traz da rua. Outros, mais discretos, apenas observavam, esperando por algum deslize. Lucas, no entanto, seguia fiel à própria intuição. Em vez de responder a críticas, preferia mostrar com atitudes. Integrava Sofia às rotinas, confiava tarefas e permitia que ela participasse das decisões cotidianas do lar. O tempo mostrou que o vínculo entre eles não era unilateral. Embora Lucas tivesse assumido o papel de tutor, era evidente que a convivência com Sofia lhe devolvia algo que ele pensava ter perdido: esperança. A troca era mútua. Em noites calmas, sentavam-se juntos ao redor da lareira,
compartilhando histórias antigas, canções de infância e até receitas passadas de geração em geração. Nessas conversas, as diferenças de origem perdiam importância, dando espaço a uma conexão autêntica baseada no respeito. Aos poucos, Sofia começou a ser reconhecida por seus próprios méritos. Na escola local, a professora, Sra. Margaret, notou o interesse da menina pela leitura e incentivou sua participação em projetos. Sofia destacava-se nas tarefas, demonstrando criatividade e desejo de aprender. Logo, colegas que antes a olhavam de soslaio passaram a procurá-la para trocar ideias ou dividir tarefas em grupo. A menina, até então habituada à rejeição, começou a experimentar a sensação inédita de pertencer. Os estereótipos também foram sendo desconstruídos dentro da própria família de Lucas. Durante a visita anual de seu primo Oliver, um homem pragmático e pouco dado a sentimentalismos, houve surpresa ao ver Sofia preparar o almoço e conversar sobre o funcionamento da fazenda. No fim do dia, Oliver admitiu: "Nunca pensei que alguém com tão pouco pudesse contribuir tanto." O comentário, vindo de alguém cético, serviu como mais um sinal de que a visão sobre Sofia estava mudando. Fora dos muros do rancho, outras famílias começaram a repensar suas certezas. Um episódio marcante ocorreu no Festival da Primavera, quando Sofia ajudou a organizar as barracas e contribuiu com uma cesta de pães feita por ela mesma. O gesto, simples mas generoso, foi elogiado publicamente pelo prefeito, quebrando o gelo entre a menina e a comunidade. Pela primeira vez, Sofia recebeu aplausos sinceros, reconhecimento que a fez sorrir sem medo de julgamentos. A desconstrução dos preconceitos foi um processo gradual, sustentado por atitudes concretas e cotidianas. Lucas também teve de se livrar de antigas crenças sobre si mesmo. Antes, achava que não tinha mais nada a oferecer ao mundo além de seu trabalho árduo e silêncio. Agora percebia que, ao abrir o coração para Sofia, também estava se permitindo ser transformado. Os laços que se formaram entre os dois não eram de sangue, mas de experiência compartilhada, respeito mútuo e pequenos gestos de cuidado. Com o tempo, os próprios animais da fazenda passaram a confiar em Sofia, aproximando-se dela com tranquilidade. Cães, gatos e até cavalos reconheciam nela uma presença serena e confiável. Essa harmonia se refletia no ambiente. As plantas cresciam mais viçosas, o rancho parecia mais acolhedor e as pessoas que por ali passavam sentiam-se em paz. Para a menina, a superação dos estereótipos era percebida em detalhes do dia a dia. Já não era mais a garota da corda, nem a problema do passado. Era Sofia, a menina que aprendeu a viver entre campos e animais, que conquistou o respeito dos vizinhos e a amizade dos colegas. Essa nova identidade lhe dava força para enfrentar desafios e sonhar com possibilidades que antes pareciam impossíveis. Ao mesmo tempo, Lucas descobriu que criar laços não é apenas uma questão de caridade ou dever, mas uma forma de crescimento pessoal. A experiência de acolher Sofia mostrou-lhe que todos são capazes de mudar, inclusive aqueles que achavam ter o destino selado pela solidão. O rancho, antes marcado pela ausência e pelo silêncio, transformou-se em um espaço de renovação, onde o passado já não determinava o futuro. No final das contas, a desconstrução dos estereótipos foi obra de perseverança, humildade e vontade de enxergar além das aparências. Tanto Lucas quanto Sofia encontraram na convivência uma fonte de aprendizado constante, provando à comunidade que o verdadeiro valor das pessoas está em suas atitudes, não em suas origens. Essa etapa da história evidencia que laços autênticos podem nascer onde menos se espera, desafiando preconceitos e inaugurando uma nova maneira de enxergar o outro. No rancho de Lucas, Sofia encontrou não apenas abrigo, mas também respeito, confiança e, principalmente, a certeza de que era possível reescrever sua própria história, um passo de cada vez. O tempo parecia correr mais rápido no rancho depois da chegada de Sofia. A convivência estava consolidada, os laços criados tinham raízes fortes, mas nenhuma vida se constrói sem enfrentar o peso do passado,
e muitas vezes é o inesperado que testa a solidez de qualquer novo começo. Em uma manhã fria de abril, a rotina de Lucas e Sofia foi interrompida de maneira abrupta. Tudo começou com uma movimentação incomum na estrada de terra que levava ao rancho. 2 homens chegaram a cavalo, acompanhados de um senhor de aparência severa e roupas escuras. Um deles, identificado como o delegado local, trazia em mãos documentos e uma expressão de quem estava ali a contragosto. O outro, alto e magro, apresentou-se como reverendo da paróquia de Willow Creek. Com eles, veio um terceiro homem de olhar duro e sobrancelha franzida. O tipo de pessoa que acredita que tudo deve ser resolvido com regras escritas. O delegado explicou a Lucas que a presença deles era motivada por denúncias e incertezas sobre a guarda legal de Sofia. Ao longo dos meses, rumores sobre a origem da menina haviam se espalhado, chegando até autoridades e grupos de proteção à infância. Perguntas sobre adoção, tutela e direitos começaram a ser feitas, e o silêncio sobre o passado da garota alimentou suspeitas. Lucas, pego de surpresa, foi convidado a apresentar documentos que comprovassem a responsabilidade legal por Sofia. Ele não tinha tais papéis. Seu gesto de acolhida não fora precedido por processos burocráticos, mas por compaixão e urgência. O reverendo destacou a importância de garantir que toda criança estivesse sob cuidados reconhecidos pela lei. Para a comunidade, o bem-estar de Sofia tornara-se uma questão pública, dividindo opiniões sobre o que seria justo e correto. Enquanto isso, Sofia ouvia a conversa da porta da cozinha. Sentia o estômago apertado, como se todos os medos antigos voltassem ao mesmo tempo. Tinha medo de perder o novo lar e de voltar para a insegurança. O temor de ser novamente arrancada de uma rotina estável, de ter que se adaptar a mais um destino desconhecido, trouxe de volta antigas inseguranças. O embate entre o afeto conquistado e as exigências legais lançou luz sobre um tema universal. O que define uma família? Seria apenas o vínculo sanguíneo ou a construção diária de confiança e pertencimento? O delegado, ainda que sério, mostrava empatia pela situação. Ele lembrou que muitos órfãos acabam em instituições frias, sem a menor perspectiva de carinho. Por outro lado, a lei era clara. Qualquer guarda deveria ser validada pelo Estado. Lucas, buscando soluções, procurou um advogado na cidade vizinha. O processo foi burocrático, lento e cheio de etapas. Durante semanas, o rancho viveu sob a sombra da incerteza. Sofia, cada vez mais introspectiva, procurava maneiras de provar que ali era seu lugar. Passou a ajudar ainda mais, tentando mostrar que pertencia àquela nova família, mesmo que não tivessem os mesmos sobrenomes. Foi nesse período de dúvidas que uma figura inesperada apareceu no horizonte. Uma mulher de cabelos escuros e olhos cansados. Chamava-se Helena, e sua história estava diretamente ligada à de Sofia. Depois de anos afastada, ela procurava a filha, dizendo ter enfrentado muitos desafios e tomado decisões difíceis. Helena relatou que, por conta da miséria e de ameaças constantes, acreditou que entregar Sofia seria a única chance de mantê-la viva. A emoção do reencontro foi intensa. Sofia sentiu raiva, saudade, confusão e, acima de tudo, a necessidade de entender seu passado. O retorno da mãe biológica intensificou o dilema. Quem tinha o direito de cuidar da menina? Helena queria reconstruir a relação, oferecer uma nova vida, mas sabia que o vínculo entre Sofia e Lucas não poderia ser ignorado. A presença do reverendo e do delegado serviu como árbitro, ouvindo ambos os lados e, por fim, recomendando que a decisão final fosse de Sofia, já que a lei local permitia certo grau de escolha às crianças próximas da adolescência. A discussão sobre justiça ultrapassou o âmbito legal e alcançou a dimensão emocional. Lucas sentia-se responsável por Sofia, mas reconhecia a importância de suas origens. Helena, por sua vez, estava disposta a assumir a filha, mas compreendia que o amor construído com o rancheiro era real e valioso. O debate envolveu a comunidade, que se dividiu entre os que defendiam a reintegração da família biológica
e os que apoiavam a permanência da menina com Lucas. Ao final do processo, a escolha recaiu sobre Sofia. Ela, com lágrimas nos olhos, agradeceu à mãe pela coragem de voltar, mas explicou que precisava de tempo para confiar de novo. Pediu para continuar no rancho por mais alguns meses, prometendo que decidiria com calma. Helena aceitou o pedido, reconhecendo que reconstruir laços não acontece de uma hora para outra. O período que se seguiu foi de transição e aprendizado. Helena visitava Sofia regularmente, participando da rotina da fazenda e dos pequenos rituais diários. Juntas, mãe e filha aprenderam a se conhecer de novo, enquanto Lucas servia de ponte para esse processo. O rancho tornou-se, então, símbolo de reconstrução familiar. Um lugar onde laços antigos podiam ser revistos e novos afetos cultivados. A experiência de Sofia mostrou que pertencimento vai além de documentos ou herança genética. O sentimento de estar em casa nasceu de gestos cotidianos, de confiança conquistada e da certeza de que, independente das mudanças, ela teria sempre um espaço onde seria bem-vinda. Justiça, nesse contexto, não foi apenas uma questão de seguir normas, mas de garantir que cada decisão respeitasse a humanidade de todos os envolvidos. Ao permitir que Sofia participasse da própria escolha, a comunidade reconheceu sua capacidade de discernimento e respeitou seu amadurecimento. O processo serviu de exemplo para outros casos semelhantes, mudando a forma como Willow Creek via o conceito de família. O rancho de Lucas, mais do que uma propriedade, tornou-se sinônimo de acolhimento, tolerância e segunda chance. No fim, Sofia entendeu que era possível ter mais de um lar e que reconstruir laços perdidos demandava tempo, paciência e generosidade de todos os lados. O ciclo de acolhimento, justiça e pertencimento se fechou, deixando a certeza de que a verdadeira família é aquela construída dia após dia, na soma dos gestos e no respeito às escolhas de cada um. No desfecho dessa história, o horizonte de Willow Creek parecia mais amplo, como se cada estação vivida tivesse expandido os limites da pequena comunidade. O rancho, antes refúgio de silêncio, agora respirava vida, memórias e promessas de novos ciclos. As pessoas que passaram por ele carregavam marcas da mudança. Sofia, Lucas, Helena e até os vizinhos, todos diferentes do que eram quando tudo começou. Sofia, a menina outrora esquecida à margem de uma estrada poeirenta, encontrou um caminho próprio. Sua trajetória não foi linear, tampouco isenta de dores e dúvidas, mas cada obstáculo vencido, desde o abandono até o reencontro com a mãe, passando pela incerteza da justiça, foi superado com coragem, humildade e abertura para o novo. O que antes era medo transformou-se em curiosidade. O que antes era desconfiança, agora era esperança. O tempo mostrou a todos que pertencimento não nasce apenas de laços sanguíneos ou de documentos assinados, mas do afeto cotidiano, da disposição para recomeçar e da coragem de aceitar que vínculos se reinventam. Para Sofia, ter a liberdade de escolher o próprio destino foi uma conquista construída dia após dia. Em cada gesto de acolhimento recebido, em cada palavra de apoio, e principalmente na confiança mútua com Lucas e Helena. Ela aprendeu, como poucos, que o sentido de família se desenha muito além dos limites da genética ou da lei. Família é aquela que cuida, que escuta, que respeita o tempo e o silêncio do outro. Lucas, transformado pelo inesperado papel de guardião, reconheceu que ensinar também é aprender. Ao acolher Sofia, enfrentou seus próprios medos, o temor de falhar, a saudade do passado, a insegurança diante do futuro. Descobriu que o amor pode ser silencioso, feito de atitudes, não de palavras, e que laços verdadeiros se firmam nos detalhes do cotidiano. Dividir um pão, proteger nas tempestades, ouvir com paciência, estar junto mesmo sem respostas prontas. O reencontro com Helena fechou o ciclo da reconstrução. Não houve milagres, tampouco soluções fáceis. O perdão foi cultivado aos poucos, nas conversas sob as árvores, nos risos tímidos durante a colheita, nas cartas trocadas ao longo dos meses.
Mãe e filha precisaram de tempo para enxergar uma na outra o que restou após anos de distância e sofrimento. Helena compreendeu que amor de mãe não se apaga, mas que reconstruir exige humildade para pedir uma segunda chance. Willow Creek, antes dividida por preconceitos e certezas rígidas, foi impactada pelo exemplo dos protagonistas. A comunidade passou a refletir sobre o valor do acolhimento, repensou suas próprias regras e abriu espaço para debates sobre justiça, infância e pertencimento. Novos processos de adoção e tutela surgiram mais humanizados, e crianças que antes seriam invisíveis passaram a ser vistas como potenciais membros ativos da sociedade. A narrativa deixa um convite aberto ao público, e se todos nós fôssemos capazes de enxergar além dos rótulos, da aparência e do passado, e se diante da diferença e do sofrimento optássemos por gestos simples de escuta, empatia e solidariedade, a história de Sofia, Lucas e Helena não termina em um final fechado. Ela segue como a vida em construção, feita de escolhas cotidianas, de dúvidas e de esperança. O lar não é apenas um lugar físico, é sobretudo o sentimento de segurança, respeito e reconhecimento que se constrói nas relações. A cada novo amanhecer, Sofia não acordava mais com medo de perder o que conquistou. Ela sabia que, acontecesse o que acontecesse, havia aprendido a confiar em si mesma e nos que escolheram estar ao seu lado. E isso, mais do que qualquer outro aprendizado, lhe deu a liberdade de sonhar e de planejar um futuro onde ninguém mais seria apenas espectador da própria história. O roteiro propõe que a verdadeira justiça se concretiza quando damos voz aos que raramente são ouvidos, quando abrimos portas em vez de erguer muros, e quando aceitamos que cada pessoa tem direito de decidir onde e com quem deseja construir raízes. A trajetória desses personagens mostra que a maior transformação possível é aquela que começa pequena, no cuidado de todos os dias, no respeito às cicatrizes do outro, na disposição de ser família, mesmo que o mundo diga o contrário. No fundo, ao final desta jornada, fica a sensação de que todos somos em algum grau Sofia, em busca de um lugar para chamar de lar, de pessoas que nos aceitem com nossas imperfeições, de chances para recomeçar. A vida, como o próprio rancho de Lucas, é feita de estações, de cheganças e partidas, de reencontros e despedidas. O que importa é a disposição de permanecer presente, de amar apesar dos medos e de escolher dia após dia ficar ao lado de quem precisa. Assim, a história termina sem ponto final. O rancho permanece ali, as portas abertas, o aroma do pão recém-assado no ar e a promessa silenciosa de que, mesmo em um mundo imperfeito, é possível construir, juntos, um lugar seguro para recomeçar. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.